Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui na gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Não é fácil, não é fácil, não é fácil a gente continuar aqui, tá? Porque tem muitas dificuldades, tá, pessoal? Mas a gente tem que continuar a mostrar que a gente está melhorando, que temos uma pessoa mais humilde, tá? Uma pessoa que está se dedicando a melhorar a espiritualidade. A gente tem erro, tá, pessoal? A gente tem erro como qualquer outra pessoa, mas o importante é que a gente estamos se esforçando para melhorar, tá? Essa madrugada, eu tive um sonho lúcido, né, pessoal? Em qual um casal me oferecia dinheiro, né? Primeiro ele fez com que ele disse que não tinha conta, ele tinha um dinheiro para colocar na conta, mas não tinha. Então ele disse, deixa eu colocar na sua conta, tal, não sei o quê. Eu digo, eu confio em você, você é uma pessoa, eu confio em você. Aí ele colocou lá, parece que foi 250 mil reais. Eu vi lá, né, no sonho lúcido, 250 mil reais. E aí, nesse sonho lúcido, eles saíram, o casal, né? E disse que ia voltar com a conta para eu colocar o dinheiro de volta na conta dele, porque tinha dado problema. Aí eu fiquei esperando, né? Lá no sonho lá, sonho lúcido, eu fiquei esperando. Aí ele apareceu. Eu digo, nossa, você tá aqui esperando? Eu digo, eu tô sim, você não falou que ia resolver e eu para colocar o dinheiro tá aqui, o seu dinheiro tá aqui na minha conta, para eu passar para você. Eu disse, nossa, você não é igual aos outros, não. Os outros já iam embora com o meu dinheiro, tá? Graças a Deus aí. Eu aí, não, eu digo, não, o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu para devolver. Aí eu fui devolver o dinheiro a ele, né? Ele, como é que se diz? Diz assim, eu vou tirar 10 mil reais da você. Eu digo, nossa, é mesmo? Por quê? Não, porque você esperou mesmo, você foi honesto aí nessa situação. Vou dar 10 mil reais a você. Eu digo, poxa, obrigado, eu preciso comprar um computador para eu fazer o trabalho da espiritualidade. Aí quando eu me dei conta, veio na minha consciência lá, pessoal, e dizia que era um teste, era um teste que a espiritualidade a espiritualidade estava me fazendo, tá? Para ver se honestamente, né, eu ia agir honestamente, tá, pessoal? Então, eu tive esse sonho lúcido, né? Mas quando eu tava lá, eu tava tão inocente, tá, pessoal? Eu tava pensando que era uma realidade aqui, tá? Eu tava pensando que era isso. Depois que eu vi, quando ele falou isso, tal, que eu disse que ia comprar o computador, que ele disse que ia me dar 10 mil reais, que eu disse que vou comprar um computador agora para eu fazer o trabalho da. Aí quando eu fiquei falando isso, eu vim caindo em si, dizendo assim que eu estava em um sonho lúcido, né, pessoal? Aí eu caí em si, aí eu acordei. Aí eu acordei, tá? É isso, pessoal, tá? A gente é testado, tá? Por isso que se você verdadeiramente é um espiritualista, uma pessoa que está buscando a conexão, né, pessoal? Está buscando a conexão, tá buscando a religação com Deus. Naturalmente, você vai mostrar isso no seu dia a dia. No seu dia a dia, você vai mostrar isso.
Ó, opa aí, ó, pessoal. É só eu começar a gravar, ó. Ó como tá a agitação. É, tava tão tranquilo aqui, a agitação começou. Eu acabei de meditar tão tranquilo aqui. Parece que movimentou as energias, a meditação aqui, ó. Olha agora como tá aqui, ó. Eu tô dizendo a você que tem a mãozinha, o trabalho aí por detrás aí, tá? É, eu tô aqui no ambiente onde tá isso, pessoal, tá? E você tem que saber lidar com essa situação. Porque mexe, tá? Quando eu fiquei movimentando a energia aqui, ó, meditando, deve ter movimentado aí os espíritos, não gostou aí, ó. Aí, ó, começa a usar, aí as pessoas começam a ficar agitadas, começam a falar coisa com coisa, tá? É isso, para você não ouvir o que eu estou falando. Ele quer atrapalhar isso, tá? E por quê? Porque meu canal tá crescendo, cara. Eu tava vendo meu canal tá crescendo, tá grande, tá, pessoal? É, tá muitas pessoas crescendo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu sei que vocês estão interessados no como é que se diz? Na mensagem que eu estou passando aqui, tá? Tá trazendo algum bem para a sua vida espiritual, tá? Tá melhorando vocês. Então, por isso que vocês estão aqui. E outras pessoas estão se agregando também, tá? A, aqui o conhecimento. Ó, eu tenho que falar toda vez, né? Seja bem-vindo aí, porque cada dia que passa tem uns aí se inscrevendo no meu canal, tá? Seja bem-vindo, tá, pessoal? Obrigado pela sua preferência, né? Preferência, paciência de estar aqui assistindo aqui, tá? Obrigado. Continue, tá? Se está contribuindo para a sua espiritualidade, continue, tá? Se não tiver, aí eu não posso fazer nada, né, pessoal? Você procura uma coisa que esteja fazendo bem para você, tá bom? Sem, sem, sem briga, sem discussão, sem nada, tá, pessoal? É tudo na paz, aqui na tranquilidade, tá? Se você quer ouvir, quer aceitar isso, estamos aqui abertos para a gente responder, a gente está aqui para ajudar naquilo que for preciso. Eu espero que o meu vídeo esteja ajudando vocês, tá? É para isso a intenção desse vídeo aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, graças a Deus, deixa eu calmar mais um pouco aí eu movimentei as energias aqui, tá? Meditei, eu trabalhei assim meu chakra, minhas coisas aqui. Nossa, olha aí. É isso que dá, tá, pessoal? Mas a gente tem que tirar um tempo, né, pessoal? Você viu que de manhã eu estava ocupado, mas eu vim tirar um tempo aqui para meditar. E agora a gente vai estudar um tema hoje, né? Qual o tema que a gente vai estudar, pessoal? Aí eu falei dessa introdução toda, contei até meu sonho lúcido. Eu vou tomar aqui um gole de suco de goiaba, né? No copão, ó, aqui, pessoal. Que copão é? É copo de guloso, é um copo de chopp, né? Mas eu não tô tomando chopp, não. É suco de goiaba. A Anitta, a gente vai falar assim, ó. Aí, ó, o irmão lá, Samuel, tá tomando lá na jarra de chopp lá, ó. Graças a Deus, pessoal, vamos aqui continuar o nosso estudo, né? Qual o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? O que é, o que é, colocar aqui, o que é o religare na espiritualidade. Então, o que é religare? A palavra religar é religar. Então, o que é o religar na espiritualidade? O que é isso, pessoal? Religar é uma conexão. Então,
o que é o religare na espiritualidade e como podemos religar a nossa espiritualidade. Como é que a gente pode, pessoal, religar a nossa espiritualidade? É indo para um grupo religioso, que tem muitos aí, é isso que a gente vai nos religar à conexão com Deus, pessoal? É isso? Tá? Então, tem muitas pessoas novas aqui do meu canal, né? Eu preciso falar isso aqui porque eu sei que talvez, né, você venha de... com certeza, você venha de algum grupo desses daí, tá? Tanto o grupo evangélico, católico, espírita, espiritualista, você deve vir de algum grupo desse, ou então você participa de algum grupo desse, tá? E pode estar aqui no meu canal aí, e eu preciso, como é que se diz, explicar o que é esse religare, o que é esse religamento energético e espiritual na nossa espiritualidade, né? O que é o religare na espiritualidade? Então, o que é isso, pessoal? Religare, né? Foi o que Cristo veio fazer. E como podemos religar a nossa espiritualidade? Como é que a gente nos conecta com a nossa espiritualidade? Como é isso? É indo para um grupo, pessoal? Fazendo o quê? É o que acontece aí? Eu sei que muitos líderes, os pastores aí, ensina as coisas aí que você tem que sempre buscar fora, né? É fora. Vem aqui, chamando você para fora. Nunca é chamando você para religar com você mesmo, com a sua espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? A Matrix fez isso para desviar a gente mesmo, tá? Eu passei muito tempo desviado da minha espiritualidade. Eu estava indo para grupos religiosos, mas eu não estava conectado com a minha espiritualidade. Eu sinto muito, tá? E eu acho que tem muitos assim, né? Por aí, que eu vejo, tá? O que eu não vejo, eu não posso fazer nada, mas isso, de acordo com esse estudo que a gente vai tomar aqui, vocês vão perceber como é que a gente tem que se religar com a nossa espiritualidade, com Deus, né? Como é que a gente faz, pessoal? Tá? Então, a gente vai responder essas perguntas aqui, tá, pessoal? Calmou mais aqui, né? Então, vamos continuar. Deu uma acalmada. Eu acho que foi a meditação que movimentou as energias e as pessoas ficaram agitadas, tá? De espírito aí, tá? Aí a pergunta é: o que é o religare? Religare é uma palavra em latim que significa religar. O que é o religare na espiritualidade? Então, ele fala o religare na espiritualidade é um ato de nossa consciência se reconectar com o divino, restaurando um vínculo que pode ter sido interrompido há muito tempo, né? Então, pessoal, o que é que ele fala que é esse religare na espiritualidade? Então, você se conectar à sua espiritualidade. Ele diz que é um ato da nossa consciência se reconectar. Por que se reconectar, pessoal? Porque a gente estava conectado. Mas aonde que aconteceu a desconexão com a nossa espiritualidade, com Deus, né? Com o divino? Foi aonde que aconteceu isso, pessoal? Aonde é que você percebe isso na Bíblia, que mostrou que a gente perdeu contato com a divindade, né? Que é Deus, Cristo e o Espírito Santo? Aonde foi isso que aconteceu? Você vê que é de Adão. É de Adão.
Por isso que ontem a gente estudou aqui que diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, mas pelo homem, né? Esse pecado é limpo. Então, por Cristo Jesus. Vai voltar a ligação de novo, porque a gente estava desconectado. É tanto que Deus não podia habitar no coração do homem, tá? Por quê? O homem estava desligado, estava em pecado, ele estava desligado de Deus. Então, Deus não podia habitar. Então, antigamente, o homem não era o templo de Deus, né? Agora, na nova aliança que Cristo trouxe, o homem se tornou o templo de Deus, tá? Por isso que Deus falou para aquele povo de Israel construir lá como é que se diz? O tabernáculo, né? Aonde nesse tabernáculo havia a Arca da Aliança, que era no lugar santíssimo. E só poderia entrar lá o sacerdote que se preparava, tá? E ele entrava com a corda amarrada no pé, tá? Porque se ele entrasse ali em pecado, ele era fulminado. Aí o cara era fulminado lá, aí chegava e ninguém poderia entrar lá, né? Aí o quê? É que se o cara morresse, arrastava o cara puxava o cara pela corda, tirava o cara de lá morto. Nossa, pessoal, não é brincadeira, tá? Então, porque era lugar santíssimo, era um lugar de adoração, de apresentar ali, aonde a presença de Deus se fazia ali. Por que a presença de Deus se fazia ali, pessoal? Porque Deus, naquele tempo, ainda não podia habitar no coração do homem. Você vê que ele tinha que fazer muito sacrifício para poder ver uma ligação, tá? Mas houve um sacrifício que foi o de Cristo, que nos religou, que nos purificou e nos religou a Deus. Agora, através da conexão da frequência de Cristo, a gente pode nos reconectar com Deus. Por isso que ele fala, a nossa consciência se reconectasse com o divino, com Deus, né? Restaurando um vínculo, então vai restaurar o vínculo que a gente perdeu, né, com Deus, que pode ter sido interrompido há muito tempo. Então, há muito tempo, no tempo de Adão e Eva. A gente falou sobre essa história ontem, não foi? Você assistiu ontem o vídeo de ontem? Então, é isso. Então, foi interrompido. A gente foi bloqueado a nossa conexão, a gente perdeu. Então, o religare na espiritualidade é isso, é voltar a nossa ligação com Deus, com o divino. Restaurar como é que se diz? O vínculo, a intimidade que a gente tinha. Adão tinha intimidade, ia conversar com Deus. Tá? Aí ele fala, é uma experiência pessoal, que pode trazer paz, propósito e sentido renovado da vida. Então, essa conexão vai trazer para você, é uma experiência pessoal da pessoa, que é interior, né? Por isso que é pessoal. Então, não tem nada a ver de você ir para a igreja, isso e outro. Essa é a matrix ensinar errado a vocês. E estão ainda enganando vocês, tá, pessoal? Eu sinto muito. Mas no meu canal, tá? Que não tem vínculo nenhum com nenhum grupo, seja qual grupo for, não tem um vínculo, eu posso falar isso aqui a vocês. Porque muitos não falam isso. Por quê? Eles querem chamar para um grupo. Seja de qual como é que se diz? Religião for. Eles sempre querem chamar você para o grupo. Porque tem interesse por detrás aí, pessoal. Tá? Então, é uma experiência pessoal que pode trazer paz, propósito em um sentido renovado da vida. Tá? Aí ele fala, como
Ele pergunta como se dá o religar na espiritualidade. Como é que se dá, pessoal? Ele fala voltando para aquele que é divino. Então, voltando para aquele que é divino, a gente tem que voltar. Mas aonde que está esse divino, irmão Samuel? Onde é que está Deus? Aí o que é que a matriz religiosa? Deus está aqui, Jesus está aqui, venha, venha, Pai, venha, venha, pessoal. Não é isso? Não é isso que vocês ouvem por aí? Venha para aqui, venha participar. Pode abrir a televisão aí, pessoal, para você ver o que é que os pastores, os líderes estão falando. Venha, venha aqui, você vai encontrar Deus, Jesus. Venha, venha aqui. Não é isso? Voltando para o divino. Então, voltando para Deus, como é que aonde é que a gente encontra ele para voltar para Deus? Ele está dentro de você. Está na sua consciência. Então, por isso que ele falou lá, ó, é um ato da nossa consciência se reconectar. Por quê? Quando Adão aconteceu ali, houve uma desconexão da consciência de Adão, da consciência maior que a gente conhece como Deus. Tem uma consciência maior que está dirigindo todas as coisas, tá? E essa consciência, esse ser, a gente conhece como Deus. Quando houve a desconexão. Então, a gente vai se reconectar. Então, ele está na nossa consciência agora. A gente tem que voltar para ele. Aí ele fala mais, seguir as escrituras e o ensinamento de Deus. Então, a gente tem que seguir as escrituras, pesquisar, ler, sabe? E ver o que é que Deus está, qual é a frequência que Deus quer que a gente fique. Porque existe um caminho, e o caminho é Cristo. E esse caminho existe uma frequência para você andar por ele. Você não pode andar por esse caminho de qualquer jeito. Todo mundo aí fala disso, eu tenho Cristo, eu sou de Cristo, tal, não sei o que. Então, ele está dizendo que está no caminho de Cristo. Mas os atos dele, as maneiras que eles estão agindo aqui, será que está no caminho mesmo essa pessoa? É uma pergunta. Tem que fazer uma análise. Tá, pessoal? Tá ganhando, eu estou de Cristo. Então, as escrituras que vai mostrar os detalhes, o comportamento daqueles que andaram com Cristo. Tá? Aí ele fala, restabelecer uma experiência de conexão profunda entre o indivíduo e o divino. Então, essa religação vai restabelecer uma conexão. Por que conexão? Isso significa, pessoal, que está falando de uma frequência de energia que você tem que entrar. Restabelecer a conexão. É através dessa conexão, desse caminho, que a gente se conecta com o divino. Então, a gente com essa conexão profunda entre o divino, entre o indivíduo e o divino. Tem que restabelecer. O que mais? Restaurar a conexão espiritual que pode ter sido perdida ao longo do tempo. Então, a gente vai ter que restaurar essa conexão espiritual, que é com a nossa espiritualidade. Então, por isso que é o que é o religare da espiritualidade. É essa ligação que a gente vai ter com Deus, que é a nossa espiritualidade que está em nós. Você tem uma espiritualidade. E é isso a intenção do meu vídeo, chamando vocês para essa reconexão com a sua espiritualidade, não com a minha. Tá? Então, eu sei disso aqui, tá? Muitos aqui pensam que eu estou fazendo um grupo religioso, trazendo, tá? Você vê que são conceitos que já têm aí, mas são conceitos que eu tiro aonde tem verdade, não é tudo. Porque tem muitas as coisas aí que não está de acordo com a espiritualidade.
tá? Então, eu tenho que fazer o garimpo. O garimpo, eu tenho que cavar aí, tá? Analisar tudo, todos os ângulos, todos os lados, para eu poder aqui trazer no meu canal que verdadeiramente tem uma essência de verdade. Porque nessa bagunça toda que a Matrix religiosa tem, existe coisas aí que tem essência de verdade. E isso é que nos interessa. A gente que é espiritualista se alimenta disso, da essência da sua alma, se alimenta da essência da verdade. É isso que não interessa. Ah, mas você pegou o conceito lá dos espíritas, você pegou o conceito do budista, o caminho do meio, tá, pessoal? Não interessa. Se tem ali uma essência de verdade, eu vou usar. Sem problema nenhum, né, pessoal? Por isso que eu não me coloco em uma posição de defender um tema, um conceito, estar num grupo, numa igreja. Por isso que eu não faço isso, tá? A gente aqui é livre. A gente é para estudar todo tipo e ver aonde tem verdade. A gente tirar aquilo que tem essência de verdade e esse serve para a gente. O que não serve, a gente vai descartando. Tá, pessoal? É assim que a gente tem que fazer, tá? Porque nesse banquete que tá aí, nesse mundo, banquete espiritual, a gente não pode comer tudo, tá, pessoal? A gente tem que comer aquilo que faz bem, que tem verdade, vai fazer nutrir a nossa alma. Tá certo, pessoal? Entendeu? Repita o dedo aí, tá? Depois, tá? Aí ele fala, o termo religar vem do latim religare. Então, tá vendo? A palavra religare vem do latim, que significa o quê? Que significa religar. Então, religar, voltar à origem. Então, voltar à origem, reconectar. Então, o que é que significa a palavra religar? Então, você voltar à origem da sua espiritualidade. Então, voltar à origem do seu ser. Então, você vai voltar à origem do seu ser divino. Porque você não é esse ego aí, não é esse corpo. Você tem uma parte divina, o qual você se conectando a essa parte divina, você está se conectando à sua espiritualidade. Você está voltando à origem. Era assim que era Adão, ele estava lá. Ele estava original ali. Então, por isso que a palavra significa religar, voltar à origem e se reconectar. Então, é por isso que a gente tem que fazer isso, pessoal. Tá? Aqui, tá? Ainda mais você novo no meu canal, aqui você vai ficar sabendo do engano, você vai perceber, nossa, por que alguém não me falou isso? Porque ele está escondendo. Ele está escondendo isso de você. Tá? Estão escondendo, porque ele quer que você vá participar, dê lá o dinheiro, fique lá, sabe? É isso que eles querem. Eles não querem uma decisão sua de você mesmo. Ah, eu quero. Vamos fazer um grupo aqui, irmão Samuel. Vamos participar disso. Ele não quer isso que ele vai fazer com o interesse de chamar você, tá? Entende, pessoal? Mas aqui você vai ouvir. De mim você vai ouvir, tá? Aí ele fala, o ato de religar-se com Deus é, portanto, um convite à reflexão, à busca interior e à redescoberta da fé que foi esquecida ao longo do tempo. Então, é isso que é o religare da espiritualidade, é você se religar com Deus, né? Que é um convite. Por isso que a espiritualidade está fazendo um convite a você. A reflexão para você buscar interior, então, no seu interior, e uma redescoberta, então, para você se redescobrir da sua fé que foi esquecida ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, isso é a prova, tá, pessoal?
que lá a história de Adão, o ser humano houve uma desconexão. Por isso que desde lá, o ser humano vem tentando se religar com Deus. Tá aí os livros, tá? O livro que não me deixa enganar aí, você pode ler qualquer um aí, você vai ver que tinha uma pessoa que estava querendo buscar uma conexão, tá? É. E é isso, pessoal. Faz parte agora do nosso processo a gente voltar à reconexão, tá? E, e o verdadeiro Deus, o Deus vivo, tá? Porque existe um Deus aí desse mundo que é um Deus morto, ele tá querendo adoração. E tem muita gente se religando a ele, tá? Se religando a esses seres aí, os anjos que caíram, né? Tem muita gente adorando o anjo caído, tá? Aqui, tá? Estão se religando à energia desses seres, tá? Não a verdadeira fonte, o Deus vivo, tá? E porque esse Deus vivo, a verdadeira fonte, enviou seu filho para ser um caminho para você religar com Deus, tá? Então, não é qualquer caminho, tá, pessoal? Não é qualquer caminho. Porque teve aí um aí falando que todos os caminhos levam a Deus. Não existe isso, tá? Ainda mais na realidade aí onde a gente está, que a dualidade aqui, pessoal, o bem e o mal, se você se liga com a frequência do mal, pessoal, né? Você se liga com a frequência, vai levar a Deus? É o Deus da boca da onça. Tá, pessoal? Então existe esse engano aí, tá? Que muitos falam aí que todos os caminhos levam a Deus, tá? Não é isso, tá? Se todos os caminhos levassem a Deus, para que Deus enviou o Filho dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Tem esse engano aí, tá? Que tá no meio, tanto espiritualista como no meio geral da religiosidade, tá? É um engano, tá, pessoal? Aí ele fala: essa jornada pode incluir momentos de oração, meditação, leitura das escrituras sagradas e participação em grupo de fé que juntas, né? Você fazendo essas práticas, ajuda a fortalecer essa ligação com o divino. Então, qual é a minha pergunta lá, pessoal? Como podemos religar a nossa espiritualidade? Então, através de oração, meditação, né? Leitura das escrituras sagradas, então todo tipo de leitura, e participação de grupo de fé. Então, participar de um grupo que está estudando as coisas, está caminhando junto. Por quê? Isso junta, você fazendo isso junto, vai ajudar você a fortalecer essa ligação com o divino que está em você, com a sua espiritualidade. Tá certo, pessoal? Volta o dedo, tá? Vamos continuar. Aí, aí ele fala: religar-se com Deus é um conceito profundo e transformador que envolve restauração de uma conexão espiritual. Então, aquele que se religou com Deus, se conectou com Deus, né? Profundamente, há uma transformação, pessoal. Uma pessoa que verdadeiramente está dizendo que está com Deus, com Cristo, ela tem uma transformação. Agora, tem pessoas que estão dizendo eu tenho Cristo, mas a pessoa não muda, pessoal. Tem alguma coisa errada. O que é que você está fazendo? Entende? Ele diz que envolve a restauração de uma conexão. Então, vai vai restaurar aquela conexão que você vai receber todas as frequências que Adão no começo recebia. Você vai se tornar uma pessoa espiritual, que é o nosso modelo hoje, é Cristo, né? Que ele é o caminho que reconecta com Deus. Então, nosso modelo de espiritualidade, de padrão espiritual, é Cristo, tá?
os apóstolos também que seguiram o mesmo padrão, né? Então a gente está seguindo esse padrão aí, esse modelo, tá? Aí ele fala, a reconexão não é apenas uma prática religiosa. Então não é você ir para o local e ficar lá fazendo prática. A reconexão não é isso. O que é que ele fala aqui? Que é mais uma experiência pessoal que traz paz, propósito e sentido renovado de vida. Então, é aquele quando você vai sentir paz, então você vai ter um propósito. Você sabe o que está fazendo aqui. Você não está perdido. Eu encontrei um monte de pessoas evangélicas pensando, tá tudo perdido aqui ainda. Ah, o que é que eu vou fazer, irmão Samuel? Nossa, pessoal, eu dou risada, mas é sério, tá? A parada é sério, porque eu estou encontrando muitas pessoas assim que estão nesses grupos, mas estão perdidos. Não tem propósito e não tem sentido renovado da vida dela. Então não tem uma renovação na vida dela, ela não se tornou uma nova criatura, pessoal. Tá? Nossa, agora ficou aqui o silêncio, tá, pessoal? É, os espíritos foram embora, tá? É melhor sair mesmo, tá? Para a espiritualidade aqui agir, tá? É, você viu? Eu comecei a meditar, assanhou aí, uns espíritos aí, tá? Querendo atrapalhar nosso estudo aqui, pessoal. Tá? Aí ele fala, muitas pessoas ao longo dessa jornada, então, muitas pessoas ao longo da jornada da consciência dela aqui, sente-se distante de Deus. Então, a consciência dela está afastada da conexão com o divino, com Deus, né? Então, ela se sente afastada. Então, essas pessoas aqui estão no AJ, tá sofrendo, pessoal. Quanto mais você ficar longe do religar e da sua espiritualidade de Deus, você vai ficar sentindo essa falta aí. É o vazio. Aí até você cair num vazio existencial, numa depressão, numa ansiedade, né? O que as pessoas estão sentindo é por que essas pessoas estão sentindo? Por causa dessa falta, dessa reconexão verdadeira com a espiritualidade dela. Ah, mas, irmão Samuel, mas um monte de religião, por que as pessoas não se conectam aí? Porque não é através de religiosidade. A reconexão está em você. É o que eu estou aqui ensinando a você, tá? Pessoas aqui que era de outros grupos religiosos estão aqui hoje e estão conectados. Eles estavam desconectados. Eles percebem isso. Tem pessoas aqui no meu canal, tá? Então ele fala muitas. Ele fala, cadê? Aonde eu parei? Ele sente desconectante de Deus, seja por questões pessoais ou desafio da vida, ou mesmo pela rotina diária que pode afastar a espiritualidade da pessoa. Então, a Matrix criou essa rotina aí, tá? Essa maneira de a gente viver a nossa vida aqui, tá? Que como escravo, tá? Tem pessoas que saem 8 horas da manhã para trabalhar, só volta 10 horas da noite, toma um banho, dorme e depois volta de novo. E às vezes só tem uma folga ao domingo e olhe lá. Talvez nem tenha. É uma escravidão, pessoal. Como tem um documentário aí, tá aí no YouTube, né? Eu assisti o documentário aí, que é A Escravidão Moderna. Então, é uma escravidão em que a pessoa é incentivada a ganhar um dinheiro, né? Para ela ter as coisas. Então, a Matrix criou esse modelo que é chamado capitalista, né? Para prender você ficar envolvido com muitas coisas aqui e esquecer, se afastar da sua espiritualidade.
Isso foi bem pensado, pessoal. Isso foi tudo esquematizado, tá? Pelo Deus desse século, pelo príncipe desse mundo, tá? Ele preparou isso para que a nossa consciência, né? Por isso que ele fala, seja por questão de desafio da vida, ou mesmo pela rotina diária, para nos afastar da espiritualidade. Então, é isso, nos afasta da nossa espiritualidade. Tem gente que, por isso que eu agora ganhar o meu dinheirinho, eu faço minhas coisas aqui, faço para ganhar meu dinheiro, depois aí eu me dedico à tarde para a espiritualidade, pessoal. Tá? Porque o sistema tá aí, tá? Capitalista, o sistema tá aí, todo mundo tá preso aí nesse sistema e às vezes querem porque precisa para manter também, né? O corpo aqui, a nossa consciência precisa porque a gente tem um corpo para manter uma vida, pagar as contas, pagar, comprar comida, então a gente faz isso, mas a gente que é espiritualista, despertou, a gente não pode ficar mais freneticamente nessa matrix aí, tá? De escravidão. Tá bom, pessoal? Aí ele fala, um dos primeiros passos para se religar-se com Deus é reconhecer a necessidade dessa conexão. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que reconhecer que você está afastado de Deus e precisa se religar com Deus. Então, reconheça essa necessidade da conexão. Então, eu estou fora da conexão. Como é que faz para religar? Você mesmo, você num grupo aí, tá, pessoal? Mesmo você num grupo aí, seja evangélico, católico, você tá aí, mas você, nossa, eu não estou verdadeiramente. Então, é para você ser sincero com você. Porque se você não tem a sinceridade, você não vai se conectar com essa sua espiritualidade, com Deus, com o divino. Você não vai. Você vai ficar fazendo prática religiosa. Vamos, irmão, vamos agora evangelizar. Vamos agora. Mas você não está conectado. Tá? Seja sincero com você, tá? Então, reconheça isso, que você está desconectado e que precisa da conexão verdadeira, tá? Ele fala, muitas vezes a vida moderna, então, a vida que a gente leva hoje, né, pessoal? Nos empurra para um estado de desconexão. Então, porque foi preparado, pessoal? Essa modernidade, essa maneira que a gente está vivendo, a escravatura moderna, né? Que a Matrix preparou para a gente ganhar um dinheiro para sobreviver. A gente trabalha o dia todo, não tem tempo para trabalhar a nossa espiritualidade, se conectar com Deus. Então, atrás de quê? Atrás de dinheiro que a gente não vai levar, atrás de uma energia. Muita gente, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro para passear pelo mundo, eu tenho que ter. Tá, pessoal? Nessa frenética aí. Então, tá empurrando a sua consciência para um estado de consciência de desconexão. Então, para que você fique desconectado de Deus, do divino, da sua espiritualidade. Então, é isso que o inimigo quer. Que você fique desconectado. É isso aí, eu quero isso aí. Então, é o que está acontecendo com a maioria, tá? São poucos que estão conectados. Aí é o quê? Eles precisam, eles vão domingo e sábado. Aí preparou a matriz religiosa para você ir, para ver se você se conecta lá. Mas ele manda buscar fora e não manda buscar dentro. Então, está fazendo até você se afastar mais de Deus, da espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Foi planejado isso aí, tá? A espiritualidade, os espíritos aí, Malik, trabalhou para que a gente não se conectasse com a nossa espiritualidade. Aí ele fala, onde as preocupações diárias
e as distrações tecnológicas nos afasta do que realmente importa. O que realmente importa é a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a espiritualidade. É isso que importa. Então, ele diz que há preocupações diárias, né? Que a gente não é pouca, né, pessoal? Quem é que não tem preocupação aí? Coloca aí. Ai, irmão, não tenho preocupação diária, não. Quem é que não tem? Né? E distrações, e as distrações tecnológicas. Então, olha quanto agora distrações tecnológicas. Olha aqui, pessoal, esse celular aqui é uma distração tecnológica, tá? O negócio é que eu estou usando agora essa tecnologia para alcançar vocês, tá? Ontem mesmo teve uma pessoa que deixou um comentário aí, que ela falou que era do Paraná. Ela deixou o comentário dela, disse que passou por muitos grupos religiosos, mas só aqui ela está aprendendo o que realmente é espiritualidade. Nossa, pessoal, isso é muito forte, tá? Só aqui nos meus vídeos que ela está aprendendo o que é verdadeiramente. Então, ela é do Paraná, né? Ela deixou o comentário aí aqui no YouTube, né? Agradecer, tá? Por ela, eu espero que ela continue, tá? Firme na espiritualidade dela. Ela continue no meu canal. É uma pessoa que está inscrita no meu canal. Tá me assistindo aí diariamente, né? Os meus vídeos. Agradecer, muito obrigado pela preferência. Pela preferência, né, pessoal? Então, é isso, pessoal, tá? Então, eu estou usando agora essa tecnologia para alcançar essa pessoa lá do Paraná. Então, tem uma pessoa lá no Paraná que estava desconectado lá, mas ele estava lá indo para vários grupos religiosos lá, espiritualista, que ele me falou, mas ele não tinha essa compreensão para levar ele à conexão. Ele disse que foi através dos meus vídeos, pessoal. Olha, eu aqui em Salvador, né? Eu sou de uma periferia aqui de Salvador. Eu aqui em Salvador alcancei uma pessoa que está lá no Paraná. Tem outra também que falou que é de Brasília. Outra falou que é de São Paulo, tá? Então, eu estou usando a tecnologia para alcançar vocês, tá? Então, estou usando para as coisas do bem. Mas essa tecnologia também é uma distração que afasta a gente daquilo que realmente importa, que é a conexão com a nossa espiritualidade. Tá, pessoal? É isso, tá? Não tem o que fazer. A gente tem que ficar atento a essas coisas, tá? Aí ele fala, a prática de momento de silêncio, introspecção, pode ser fundamental para perceber essa distância e o desejo de retornar a uma relação mais íntima com o Criador. Então, por isso que o momento, agora que eu meditei aqui, pessoal, botei. Você viu esse momento de introspecção aqui que eu tive? É fundamental para a distância, então, para a gente ter um relacionamento íntimo com o Criador. Então, eu entrei aqui, sabe? E isso mexeu aqui com as energias aqui da casa, tá? Os espíritos que estavam aí começou a se, se irritar aí, tá? Começou a se movimentar aí, querer fazer zoada. Então, é isso, pessoal. Quando a gente começa a entrar nessa espiritualidade, os espíritos não gostam, porque ele não quer que pessoas se conectem com as... Porque vai poder libertar a outra também, reconectar a outra espiritualidade dela. E os espíritos não querem isso. Não, não, não. Não quero ninguém conectado com espiritualidade aí, não. Não. Então, por isso que eles ficam fazendo desordem, ficam fazendo zoada, ficam fazendo bagunça, para que você não ouça realmente o que a espiritualidade quer que você ouça. Para você não se reconectar com a sua espiritualidade. É isso. É o trabalho deles, tá, pessoal? Mas aqui
Enquanto eu estiver aqui, vai existir esse trabalho de reconexão com a espiritualidade. Eles podem ficar zangados, né? Pode fazer bagunça, gritar aí, pode usar quem for, tá? Vai continuar. Então, ele fala que para a gente retomar a relação mais íntima com o Criador. Então, porque a gente perdeu, né, pessoal? Essa ligação com o Criador, né? As pessoas, nossa, você vê como estão afastadas pelo comportamento das pessoas, você vê que elas estão afastadas de Deus, tá, pessoal? Até pessoas que estão dizendo que estão nesses grupos aí estão afastadas. Entende? Então, aí o que é que ele fala? Ele fala, a oração, por exemplo, é uma ferramenta poderosa que permite expressar nosso anseio, medos, gratidão, criando um espaço sagrado para a comunicação com Deus. Então, a oração não é só para você pedir coisa a Deus, não é só para pedir ajuda, né? É também onde você é um espaço onde a gente cria um espaço espiritual, que você cria um espaço sagrado para se comunicar com Deus, para ter um relacionamento. Então, a oração é boa. Então, eu ouvi aí, tá? Que teve uma pessoa num podcast aí, tá? Aqui do YouTube, fez uma pergunta para o espiritualista aí, que se a oração, se eles faziam a oração para ajudar. Ele disse que não precisa de oração não, porque a gente tem que ter atitude, tem que ter isso, não precisa de oração não. Não precisa de oração. Então, como é que você vai criar um espaço de conexão com o Criador, com Deus? Você entende, pessoal? Por isso que eu venho trazer esse estudo aqui, porque existe muitos enganos aí, pessoal. Nossa, o que tem de engano? Eu vou ouvir aí pastores, né? Eu ouço pastores, espiritualistas, pessoas aí. Nossa, fala cada bobagem, pessoal. Cada bobagem aí, pessoal. De ensinar as pessoas um estudo desse, para as pessoas aprenderem a entrar em conexão com a espiritualidade dela. É através da oração, tá? Então, através que a gente usa a fé, começa a acreditar e começa a conversar com Deus, que Ele está na sua consciência. Ele está ouvindo. Então, vai haver uma conexão da sua consciência com essa consciência maior que a gente conhece como Deus, tá? Ele diz que a oração é uma ferramenta poderosa que permite expressar o anseio da gente, né? O medo, né? As preocupações do dia a dia. Então a gente se expressa. E a gratidão também. A gente ser grata ali. Mas também ele diz que cria um espaço sagrado para comunicar com Deus. Então, é aquele momento. Então a gente tem que tirar, tá, pessoal? Eu sei que a gente tem um tempo aqui corrido nesse. A gente tem que tirar um dia para nossa oração, tá? Meditação, para aquela. Buscar essa frequência, né? Foi o que eu fiz nesse instante aqui, tá? Aonde movimentou as energias da casa aqui, tá, pessoal? Deu uma movimentadinha legal. Aí ele fala: ao orar, não estamos apenas pedindo ajuda, mas também estamos abrindo nossos corações para ouvir a voz divina que pode nos guiar e confortar. Então, não é a gente só tá pedindo ali, ali é também a gente entrando em uma frequência com Deus, né? Abrindo o nosso coração ali para ouvir ali a voz do divino que vai nos guiar, vai nos confortar, vai nos acalentar ali. Então, você vê que pessoas que oram, elas saem mais fortes da pessoa. Pessoas que não oram, elas não têm a conexão. Por quê? É frequência, pessoal. Então, oração, você está falando, palavras. Então, palavras são o quê? São frequência, energia que você está emitindo.
né? Não é isso, né? A gente estuda aqui espiritualidade, que é sentimentos, pensamento, emoção e ações, palavras são energia que a gente está emitindo. Então você está emitindo uma frequência ali, você crendo no coração, você vai abrir, então você entra numa conexão com a sua espiritualidade, com Deus, com o divino. Então, você vai ouvir a voz que pode guiar e confortar você. Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui. 55, nossa, passou rápido demais. Eu nem senti, pessoal. Tá? Eu nem senti. Você sentiu? Eu nem senti, tá? Foi tão rápido que passou, mas vamos deixar para essa parte aqui e o estudo das escrituras, vamos deixar para a segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.